Estou aqui com essa lamparina na mão. Na verdade, eu não sei se é lamparina ou se é lampião, mas estou aqui com a lamparina na mão para te dizer que o nosso tutorial de hoje vai ser o desenho de observação dessa lamparina. E, gente, vamos conversar rapidamente, né? Porque o nosso objetivo hoje é colocar a mão na massa, certo? Mas vamos conversar rapidamente sobre a técnica do desenho de observação. É muito importante. O que a gente chama de desenho de observação? Aquele desenho que a gente está observando o objeto. Um objeto tridimensional, um objeto que você pode girar, um objeto que você vai ter mais informações do que, por exemplo, se você pegasse uma fotografia da lamparina, ou mais informações do que se você, por exemplo, pegasse um desenho já pronto da lamparina. Então, o desenho de observação ele é muito importante porque ele traz mais informações. Nem sempre esse excesso de informações ele ajuda desenhistas iniciantes. No começo, mas ao longo do tempo, ou seja, o que eu estou querendo dizer? No começo você vai sentir dificuldade nos seus primeiros desenhos de observação, mas ao longo do tempo vale muito a pena, é algo que a longo prazo vai te trazer muitas recompensas no desenvolvimento da sua percepção visual, certo? Porque você vai ter essa capacidade de abstrair parte dessas informações, pegar as informações mais importantes e trazer para o seu desenho, certo? Você vai ter um senso de profundidade mais desenvolvido, se você também se acostumar a fazer desenhos de observação. Muitas pessoas têm dificuldade com desenho de observação, tem dificuldade com a questão da profundidade nos seus desenhos, não tem um senso de percepção espacial, de profundidade bem desenvolvido. E para isso o desenho de observação ele vai te ajudar, ele vai te trazer benefícios. Então, assim, no meu curso, desenho para quem não sabe desenhar, eu incentivo muito as pessoas, os meus alunos, certo, a estarem desenhando a partir de objetos reais, concretos. E por isso, hoje, a gente vai fazer o desenho de observação dessa lamparina, certo? Não sei se é lamparina, lampião, qual é a diferença. Eu sei que a gente vai fazer, eu estou tentando mostrar aqui o máximo possível no vídeo para que você já pegue algumas ideias, certo? Alguns detalhes a partir desse desenho. Eu vou deixar a fotografia enquanto eu desenho. E a técnica que a gente vai utilizar, porque você pode utilizar muitas técnicas para fazer o desenho de observação, certo? Mas a técnica que a gente vai utilizar em específico é a geometrização, que é a habilidade de criar blocos geométricos, entender a forma a partir da geometria. Então, por exemplo, essa lamparina, se a gente observar, a gente tem predominantemente a forma do cilindro para a gente desenhar. Essa parte aqui é cilíndrica, essa parte daqui, a parte do vidro, certo? Então a gente vai estar exercitando muito a forma do cilindro e o encaixe dessas formas geométricas, separá-las em blocos geométricos e encaixá-las para poder, no final das contas, ter o desenho dessa lamparina. Um bônus desse vídeo é que a gente vai estar, a colorização vai ser em aquarela. Eu sei que muitos de vocês têm interesse em aquarela, em aprender aquarela. Afinal, é um estilo de pintura que já fazem anos, que está super na moda, super em alta. Então, assim, a colorização vai ser com aquarela e durante o tutorial, o exercício, eu vou estar falando também, na hora de colorizar, sobre técnicas de aquarela. Então, vai ter esse bônus, essa cereja do bolo. Se você não gosta de aquarela, não quer usar aquarela, não tem aquarela, não tem problema. Porque aquilo que eu vou falar no vídeo, em termos de aplicação da cor, certo? De técnica de colorização, vai poder ser aproveitado também se você vai usar lápis de cor, se você vai usar marcador, se você vai usar alguma outra tinta, certo? Então, é para quem ama aquarela e para quem também não vê essas coisas todas na aquarela, mas o processo de colorização também vai ser super interessante. Então agora, vamos botar a mão na massa, chega de conversa, vamos diretamente para o nosso tutorial. A primeira parte do nosso estudo, desse desenho de observação, é a gente entender as formas desse lampião e a proporção desse lampião, certo? Eu gosto muito, assim, antes da gente passar para a parte das formas, quando o objeto cabe no papel, o objeto de estudo do desenho de observação, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Coloco ele no papel, certo? Eu vou desconsiderar essa alcinha, tá? E aí, o que eu vou fazer? Ó, aqui nessa altura, pegar aqui a altura total do objeto, certo?
Aí agora a gente vai entender, ó, ele tem essa partezinha daqui, essa parte daqui, certo? Que é mais ou menos esse tamanho. Essa superfície daqui, juntamente com essa parte daqui de baixo. Daí, daqui, essa parte de vidro até aqui, certo? Não toda, porque aqui, ó, ela começa a afunilar. Então, essa parte daqui vem mais ou menos até aqui. Essa parte daqui onde ela começa a afunilar vem mais ou menos até aqui, certo? É uma maneira simples e rápida, né, de entender cada parte e entender a proporção. Então, essa daqui, ó, mais ou menos um dedo. Essa daqui, acho que descer aqui um pouquinho, e aí a gente vai ter essa proporção daqui final, certo? Então, ó, rapidamente, peguei aqui o objeto e já entendi a relação, né? Já marquei aqui todas as partes e a relação de proporção entre essas partes. Eu já sei que quando eu desenhar, se eu quiser que o desenho fique completinho mesmo, eu vou ter que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes, certo? Ou seja, cada parte desse lampião, certo, compõe uma forma geométrica e que se eu pular, por exemplo, digamos que eu decido fazer o vidro sem essa partezinha aqui que afunila, certo? Ou seja, ele seria só assim, só o formato cilíndrico. Se eu não faço essa parte que se afunila, certo? Se eu não considero ela como uma parte, o meu resultado final já não vai ficar parecido com o resultado do objeto. Então, é muito importante que você quebre o objeto em partes e entenda a proporção, ou seja, a distância entre essas partes, o tamanho dessas partes, uma em relação às outras, certo? Agora que a gente entendeu a proporção, né, e eu tô falando das formas, das partes, vamos lá para entender. Então, essa parte daqui, ó, certo? Essa parte a gente já viu que é um cilindro, tá? Um cilindro, ele vai ser um pouquinho mais alto do que isso, gordinho, certo? Ele é praticamente composto por cilindros, ó. Essa daqui vai ser outro cilindro, certo? Essa daqui vai ser outro cilindro. Então, a gente vê que a estrutura básica desse lampião, né, que é o cilindro, a gente vai repetir, ó, aqui vai ter essa partezinha aqui de cima, tá? Mas depois a gente vai ter, ó, outro cilindro menorzinho, certo? Então, eu acho que um bom treino de aquecimento antes de desenhar esse lampião seria você treinar a fazer cilindros de diversos tamanhos, finos, grossos, certo? A gente não vai fazer nada de lado, mas você pode também, a título de treino, tá? Fazer esse cilindro na diagonal, na horizontal, certo? Fazer esses treinos, compreender essa forma geométrica cilíndrica, certo? Tem mais um detalhe aí, gente. Se eu desenho esse lampião, eu vou colocar ele aqui na altura do meu olhar, certo? Esses cilindros, ao invés de ser uma elipse, assim, eles vão tender a ser mais retinhos, certo? Se ele está abaixo do meu olhar, eu não vou ver, eu estou fechando aqui com o cilindro, mas então o que eu vou ter, na verdade, vai ser essa linha aqui, ó, não vou ver a linha de dentro, certo? Eu vejo no vidro, porque ele é transparente, eu vou ver só essa parte de cima. Se eu colocasse ele acima do meu olhar, então eu veria essa parte daqui, a gente inverte, certo? Eu veria a parte de baixo e essa parte de cima se curvaria para cima. Então, muito importante também na hora de desenhar, né, um objeto de observação, a partir do desenho de observação, né, especialmente esse que é todo cilíndrico, é você observar em que altura do seu olhar esse objeto vai estar, certo? Eu vou tentar colocar ele o máximo na altura do meu olhar, certo? E aí depois eu bato uma foto
para colocar como referência para mostrar exatamente em que altura que eu desenhei, tá bom? Então, vamos lá. Agora que a gente compreendeu as formas, compreendeu a proporção, a gente vai passar para o desenho em si do lampião. E olha só, a gente vê que é uma forma extremamente simples, né, a desse lampião, assim, é um objeto extremamente simples, mas mesmo assim tem toda uma compreensão por trás de como é que monta, como é que estrutura, né? O que vai ficar por cima de quê, quais são os tamanhos, qual é a proporção, se a linha vai estar para baixo, se a linha vai estar para cima. Então, esses detalhes é que eu quero que você treine o seu olhar. Eles servem para despertar a sua percepção visual, certo? E servem para treinar, principalmente, o seu olhar para quando você for desenhar objetos mais complexos, você já ter em mente esses detalhes, porque esses detalhes fazem toda a diferença. Muitos alunos iniciantes, quando começam a pegar a prática de desenhar objetos simples, já meio que desenham de qualquer jeito, tá? Sem todo esse detalhismo, assim, de prestar atenção. O nome é desenho de observação, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é observar, certo? E aí, de repente, se você perde esse costume de estar entendendo a forma só porque ela é simples, tá? Quando você chega num objeto mais complexo lá na frente, isso vai fazer a diferença do seu objeto ficar bem desenhado ou não. Então vamos lá, agora que a gente já entendeu a estrutura geométrica, a proporção do objeto que a gente vai desenhar, você vai colocar, o meu objeto ele já está aqui posicionado, tá? Não dá para ver no vídeo, mas eu bati uma foto. Você vai colocar o seu objeto posicionado. O objeto que eu estou colocando, ele está na altura, mais ou menos na altura do meu olhar, tá? Levemente abaixo da altura do meu olhar, tá? Então, você vai encontrar uma posição que seja interessante para você, que você possa estar colocando para você poder observar todos os ângulos, enfim, certo? Então, assim, o meu objeto ele já está posicionado, eu vou colocar a foto para vocês verem. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer aqui para a gente iniciar o nosso desenho é uma linha de simetria aqui no meio do papel, certo? Uma linha vertical, que é a linha de simetria. Essa linha bem clarinha é uma linha que faz parte do rascunho, provavelmente você não vai estar vendo aí no vídeo, ou se estiver vendo, ela vai ficar bem clarinha, certo? Mas, basicamente, é uma linha que eu estou fazendo para dividir o meu papel metade, metade, certo? Por quê? Porque o meu objeto, ele tem uma verticalidade, um eixo vertical, que eu posso me orientar para poder fazer, por exemplo, um lado não ficar diferente do outro. Essa é uma das grandes dificuldades dos desenhistas iniciantes quando vão desenhar objetos geométricos, certo? Não aconselho que você faça a sua linha de simetria com uma régua, tá, gente? Por quê? Você pode, certo, fazer com uma régua se você realmente quiser medir, querer que fique exatamente no centro, querer que ela fique bem retinha. Mas não aconselho que você faça no olhômetro e faça a linha de simetria à mão livre, para justamente que você treine seu olhar e treine sua coordenação motora juntamente com o seu olhar. Se ela ficar um pouquinho para a direita, um milímetrozinho para a esquerda, não tem problema, tá? O importante aqui é que você está treinando sua capacidade de desenhar à mão livre. E também porque, assim, o desenho à mão livre ele é muito utilizado em aulas de campo, em momentos em que você vai desenhar, que você pode ter objetos, modelos que vão se mexer, como, por exemplo, animais, pessoas. Se você está no canto público, né, imagina você ter que parar, pegar a régua, um monte de apetrechos para você poder desenhar. Então, enquanto mais fácil, mais funcional for, certo? Para você, por exemplo, estar carregando só um lápis, só a borracha, tem gente que desenha direto na caneta, certo? Melhor nesse sentido, tá? E aí, agora, eu vou traçar aqui a altura do meu objeto, ó, vou começar ele aqui. Esse objeto, ele até cabe inteiro nesse papel, mas se eu fosse usar as proporções que a gente tirou anteriormente, que era numa folha A4, né, e esse aqui é menor do que um A4, ele ia ficar muito grandão aqui no papel, tá? Então, assim, preenchendo muito os espaços, ia ficar pouco espaço negativo. Então, eu vou diminuir ele um pouquinho, certo? E aqui se faz valer a nossa aula de proporção. Como assim? Que no momento em que a gente mediu as proporções. A proporção, você entender a divisão entre as partes, o formato das partes, o tamanho delas, certo? Ele vai te possibilitar você ou
aumentar ou diminuir o tamanho do seu objeto sem perder a proporção. O nome desse processo de aumentar ou diminuir se chama escala. Então, você pode escalar o seu objeto para mais ou para menos. No meu caso, eu estou escalando ele um pouquinho menor, certo? E aí eu vou começar, ó, com o nosso primeiro cilindro, certo? Fazer aqui a base dele. Essa etapa que a gente está fazendo, é a etapa de rascunho. Aqui ficou um pouquinho mais alto, vou apagar o excesso. Então, as linhas são clarinhas, certo? Clarinhas. E não são linhas... Em nenhum momento é legal você fazer linhas marcadas no seu desenho. Como assim linhas marcadas? Sabe quando você bota muita pressão no lápis, a mão fica pesada, e as linhas que você vai fazendo, não apenas elas vão ficando mais escuras, mas elas vão ferindo a fibra do papel. Significa que mesmo que você apague, vai ficar lá no papel uma linha marcada, porque ali não é questão da borracha apagar, é questão de que o lápis afundou mesmo um pouco ali, tá? Da espessura do papel. Então, se você não vai escurecer, digamos assim, se você não vai botar pressão para escurecer no sentido de afundar a fibra do papel, um recurso que você pode fazer é escurecer em camadas, ou seja, para que a sua linha ou algum ponto que você estiver sombreando fique mais escuro, ao invés de só colocar a pressão, você pode colocar a pressão até onde der, mas aí depois você vai fazendo novas camadas por cima que ele vai escurecendo, certo? Foi só uma nota, assim, pra gente... para caso vocês tivessem essa dúvida, tá? Muitos alunos sentem que tem a mão pesada e acabam querendo saber como solucionar esse problema. E a solução é essa, é você treinar a pegar no papel utilizando uma pressão adequada. No rascunho, de preferência, o mínimo de pressão possível, linhas clarinhas, certo? E no acabamento, você pode colocar um pouco mais de pressão, mas não a ponto de ferir a fibra do papel. Então, comecei fazendo aqui o nosso primeiro cilindro, certo? Esse cilindro, eu vou ter um outro cilindro em cima dele. E aqui a linha de simetria, ó, ela se faz valer, porque aí você pode medir bem direitinho, certo? Um lado e o outro para não ficar maior. E aqui também a gente fecha com um cilindro. Muito importante que você observe o ângulo que você está desenhando para entender essa curvatura, certo? Por exemplo, essa daqui, eu tô achando que ela não ficou tão aberta quanto ela poderia. Ela pode ficar um pouquinho mais aberta. E isso ajuda a corrigir. Já que esse desenho, né, ele tem profundidade, tá? E a gente não tá utilizando, por exemplo, a perspectiva de ponto de fuga para poder traçar essas elipses e esse cilindro, certo? Então, a gente vai observando no objeto, de fato, qual é a curvatura que o objeto tem, certo? Quanto a gente vai também... Aqui eu tô achando que tá um pouquinho mais alto do que o outro lado. Como a gente vai também observando o objeto com relação a si mesmo. Um pouquinho mais alto. Vou descer um pouco aqui. E essa habilidade de ir se corrigindo, certo? De você ir desenhando e ir observando o que você está fazendo, ver se está tudo certinho, encontrando os erros, certo? É uma habilidade importantíssima para quem está aprendendo a desenhar e até mesmo para desenhistas intermediários, desenhistas avançados, tá? Por quê? Porque a gente conseguir corrigir os nossos próprios erros, né? Quando a gente faz curso, a gente tem um professor para ajudar a gente a identificar esses erros. Mas nem sempre a gente vai ter um tutor, certo? Um instrutor, um professor, para estar apontando esses erros. Então, é muito importante que você também
desenvolva essa habilidade, certo? Aqui essa linha um pouquinho mais embaixo. Você vê que eu vou fazendo pequenas correções, que nem parecem correções, assim, nem são tão grandes. Talvez, não sei, talvez seu olho nem esteja percebendo, mas eu vou dando uma olhada e vou já fazendo essa correção, tá? Esse círculo, essa elipse aqui, certo? Desse cilindro, é onde encaixa, onde a gente vai ter um encaixe da parte de vidro da lamparina. Essa parte de vidro da lamparina, ela vai ter uma pequena linha aqui, um pequeno encaixe aqui, que eu acho que na hora de medir lá a proporção, eu não estava vendo, certo? Que eu já estou fazendo esse encaixe. E a gente vai ter uma pequena altura aqui também. Esse encaixe vai vir aqui para trás. E vai ter uma pequena altura. Duas linhazinhas aqui do lado, certo? Que eu estou levantando, que é onde, de fato, a gente vai perceber esse encaixe. Certo? Então, a linha de encaixe, eu vou até apagar um pouco essa daqui, porque ela ficou um pouco grosseira, para fazer ela mais fininha. A linha de encaixe, a gente vai ter esses dois, essa alturinha aqui, ó. E note que essa parte aqui de trás, ó, ela continua, certo? A gente, nesse caso, eu não vou apagar, certo? Porque essa parte aqui de trás, como o vidro é transparente, certo? É um pouquinho dessa base preta que eu vou estar enxergando através do vidro, certo? Também nessa base aqui vai ficar a parte de dentro de algodão, que é onde acende, né? Que é onde coloca o fogo, certo? E aí agora, ó, aqui eu vou fazer aquela curvinha do vidro. Muito importante lembrar que esse vidro tem essa mesma largura aqui da base do lampião. Não sei se é um lampião ou uma lamparina, tá? Então, fiz aqui a base e agora sim vou fazer a linha vertical. Um pouquinho mais em cima. Certo? E agora que a gente terminou de fazer o vidro, no caso, o vidro, ele também fecharia aqui, certo? Só que essa linhazinha aqui de trás, ela não vai aparecer. Então, a gente vai ter só esse ângulo daqui, essa curvatura, tá? Essa curvatura, na verdade, ela é um pouquinho mais reta. Observando aqui, olhando para o meu objeto, ela pode ficar um pouquinho mais reta. Ela não chega a ser reta, tá? Mas ela já está menos curvada do que essas linhas aqui de baixo, das elipses de baixo. E aí agora, ó, vou passar aqui 1 milímetrozinho, risquinho de nada, para poder fazer a tampa, o encaixe, certo? E agora aqui em cima, sigo esse ângulo dessa mesma linha para poder fazer essa parte aqui de cima, que é a tampa. Agora a gente vai colocar esse tampo aqui de cima, tá? Que era só a beiradinha. E aí a gente vai colocar essa parte de cima. É um pouco maior do que o tamanho do vidro. Tá? Então, já tô colocando aqui um pouco maior. E aqui no meio, a gente vai ter um afunilamento. Tô vendo aqui o ângulo, é mais ou menos até aqui. Um leve afunilamento, tá?
Aqui, pronto. E depois aqui, ó, como se fosse uma chaminézinha. Que eu acredito que seja por onde sai a fumaça, né? Da parte aqui de dentro que a gente ainda não fez. Então, ajustando aqui essa linha, deixando ela um pouquinho mais para baixo, para ter mais espaço. Todo esse espaço aqui é adornado, tá, gente? Vai ter umas florzinhas pintadas. Esse lado aqui ficou um pouco maior. Diminuir. Certo? Aqui eu acho que dá pra gente abrir mais um pouquinho esse ângulo. E você nota que eu vou fazendo e já vou observando se tá ok, certo? Se tá do tamanho certo, enfim, já vou verificando aquela questão de corrigir os próprios erros, certo? Que é um processo. Aqui, ó, o que eu vou fazer? Essa tampa, ela tá mais, assim, aqui nas beiradinhas, ela tem essa curvinha para baixo, certo? Então, eu já tô ajustando essa curva. E essa linha daqui, ela é uma linha ondulada, que eu vou fazer na hora de passar o lápis do acabamento. Terminei de fazer a parte de cima da chaminézinha, agora eu vou fazer a parte de baixo. Desculpa, fiz a parte de baixo, agora eu vou fazer a parte de cima. Ó, tá um pouco bem, mas ela é grande. Não podia dizer, tá um pouco grande, mas ela é assim. Ó, e aqui novamente, ó. Ele tá mais aqui para uma espécie de cone. Certo? E aqui eu tenho o buraco. E a altura desse buraco, certo? Para terminar, eu vou colocar aqui no centro essa estrutura cilíndrica, de onde sai o algodão, certo? Aqui, ó, novamente. Vou ter uma estrutura e aqui o algodão. Tá? Aqui também, ó, eu vou ter duas estruturas onde eu vou puxar, ó, puxo aqui de trás a haste aqui, a alça por onde segura o lampião. E aí tem um detalhe importante. Aqui, ó, eu tô puxando. Provavelmente essa linha não vai aparecer, mas eu fiz uma linha bem clarinha, ó. Eu vou apagar, eu só queria saber o caminho, tá? Que essa haste vai fazer. E aqui, como tem um vidro, o que acontece? Aqui, ela vai seguir esse caminho, mas aqui dentro, ela vai seguir um caminho um pouquinho mais para dentro, que é a própria distorção que o vidro dá no caminho da haste, certo? Agora que eu terminei o meu rascunho, eu vou verificar o meu desenho, tá? Assim, ao longo do desenho eu já venho fazendo verificações, né? Vendo se tem erros, corrigindo ângulos, tá? Mas esse é o momento de você realmente terminar de fazer essa correção. Por exemplo, aqui eu já tô vendo que eu posso dar uma achatada a mais,
ó, nessa parte de cima da chaminé, certo? Você vai gastar quanto tempo for necessário para você verificar se o seu desenho tá ok, certo? Se tá tudo direitinho. Vai apagar as linhas guias que foram feitas, né? Só para te ajudar, te orientar. Então, tudo que for excessivo, tá? Se o seu rascunho tiver muito cheio de linhas, por exemplo, você vai apagar o excesso das linhas. E aí, a partir de agora, a gente vai... eu vou pegar o meu lápis de alta precisão da Tombow. Eu adoro essa marca. É um lápis de alta precisão, número B, certo? E vou fazer as linhas finais. Ó, aqui vou deixar um pouquinho mais. Então, assim, por que é importante você corrigir tudo que tiver para corrigir antes das linhas finais? Porque, no meu caso, eu vou fazer minhas linhas finais de lápis. Mas se você for fazer de caneta, por exemplo, você não vai ter mais como apagar, certo? O que ficou, ficou. E aí, se você percebe um erro, percebe uma coisa que você quer mudar só depois de passar a caneta, você não vai ter como corrigir, certo? Ou você perde o desenho, você aceita o erro, ou você faz de novo, tá? Então, dependendo do material que você utilizar para o acabamento, você não vai poder continuar corrigindo. Mesmo usando lápis, né? Mas o ideal aqui é você se concentrar só nas linhas e no acabamento, porque essa fase, né? Essa fase de você começar o processo final não é mais uma fase de você estar corrigindo, é uma fase de você deixar o seu desenho limpo, tá? E já preparando para a aparência final. Então, ó, vou começar aqui por baixo. Você nota que eu dou uma girada no papel, né? Para encontrar ângulos em que eu consigo fazer essa minha linha de acabamento com mais destreza. E essa é outra dúvida que os alunos me perguntam, certo? Se é errado girar o papel, se pode girar o papel. E aí a resposta ela varia de professor para professor, de desenhista para desenhista, tá, gente? Como assim? Professores mais acadêmicos que ensinam desenho técnico, eles geralmente vão dizer que não, que você não pode mudar o ângulo, que o ideal é que você deixe o seu papel reto na sua frente e desenhe do começo ao fim assim, tá? Eu, particularmente, eu não me considero uma desenhista tão acadêmica. Eu, particularmente, sou da opinião de que o que é importante, principalmente na fase de acabamento das linhas finais do seu desenho, é você ter destreza. É você, por exemplo, querer fazer sua linha reta e a linha sair reta, certo? E a linha sair limpa e mais bem acabado possível. O desenho, quando a gente desenha com o papel totalmente reto, tá? Ele é uma posição bem desconfortável. Você tem que treinar bastante para poder começar a ter conforto. Ó, até mesmo para girar assim o braço, né? A gente vê que os ângulos não são dos melhores. Então você tem que treinar bastante para que o seu desenho, né? Você acostume seu corpo, seu braço a estar treinando, certo? Então eu sou da opinião de que você pode sim girar o papel e encontrar novos ângulos na fase de rascunho, mas principalmente na fase de acabamento, contanto que tem uma observação importante a ser feita aí, que é o quê? Contanto que sua qualidade da sua linha reta, especialmente as linhas horizontais, certo? Ela não tenha prejuízo, ou seja, tem gente que dá uma girada no ângulo e na hora de fazer uma linha reta, a linha não sai reta, certo? Então, se você dá uma girada e sua linha sai reta, não tem problema nenhum, na minha opinião, de você estar girando ela, certo? De você estar girando o papel. Aqui, ó, gente, como é vidro, eu vou deixar esse meiozinho sem o lápis do acabamento, o lápis cinza, certo? Porque o vidro, a gente quer passar a sensação de transparência e não fazer essa linha inteira
vai ajudar a passar essa sensação de transparência. Uma outra linha que eu não vou fazer o acabamento é essa aqui, porque a própria aquarela já vai dar conta na hora que a gente estiver pintando, certo? Aqui, ó, essa linhazinha, ela é ondulada. Foi algo que eu não fiz no rascunho, mas estou fazendo agora. E aí eu vou fazer também, aqui em cima, uma outra linha bem próxima a essa, certo? Que vai ajudar a dar a sensação de profundidade a essa tampa. Aqui em cima, acompanhando minha linha de cima. Então, quase lá. Né? Esse momento de acabamento é o momento em que você vai respirar fundo, prender um pouco a respiração, e eu falo isso literalmente, porque quando você respira, o seu corpo oscila, especialmente se você tem uma respiração um pouco mais ofegante. Então, o ideal é que você, por exemplo, o simples fato de eu estar falando enquanto eu estou fazendo essas linhas, né, já é algo que eu tenho que me concentrar completamente, porque enquanto eu estou falando, meu corpo está se mexendo um pouco mais do que eu gostaria. Tá? Então, assim, aqui o que importa de fato é você parar, respirar fundo e não concentrar toda a sua atenção, toda a sua coordenação, tá? Em estar fazendo essas linhas da melhor forma possível. Terminamos as linhas de acabamento. Ó, você vê que é um desenho limpo, de linhas limpas, certo? E agora, eu vou pegar a aquarela para a gente poder colorir. A aquarela que eu vou usar é essa daqui de pastilha, da Winsor & Newton. O motivo de eu estar utilizando essa aquarela é porque eu já fiz outros tutoriais em que eu uso aquela aquarela de bisnaga, certo? Também vou usar essa daqui, que é da Le Frank Bourgeois, para poder complementar, porque tem cores que tem aqui que não tem ali, certo? E a aquarela, a gente tem 3 tipos, né? A gente tem pastilha, a gente tem pastosa, que vem bisnaga, e a gente tem ela líquida, certo? Aí, nesse caso, eu estou usando a em pastilha, que é justamente para poder diversificar um pouco. Se você já viu, por exemplo, outros tutoriais aqui do canal, né, onde eu mostro o uso da aquarela pastosa, né? Então, agora eu estou usando a de pastilha, certo? Que não tem muito segredo, não. A gente vai molhar o nosso pincel. Se você tá comendo, meu pincel já estava aqui dentro da água, já tá saindo úmido, tá? Se o seu pincel vou aqui tirar o excesso aqui mais dessa parte de água, tá? Se o seu pincel não estava úmido, se ele começou seco, você vai molhar a pontinha dele na sua água e vai começar com ele úmido, certo? E se você não gosta da aquarela, não quer colorir com aquarela, não tem aquarela em casa, quiser colorir com outros materiais, com lápis de cor, com marcador, com canetinha, certo? Dá certo também, assim. Aqui eu vou estar mostrando técnicas de aquarela, mas em termos de aplicação da cor, ou seja, pintando em camadas, começando de trás para frente, né? Vendo quais são as cores claras, as cores escuras. Isso aí independe da tinta ou do material que você estiver utilizando para colorir, certo? Por quê? Porque são regras mais ou menos semelhantes, tá? Não vou dizer universais, porque acho que universal é uma palavra muito forte. Acho que sempre existem exceções, mas assim, são semelhantes, certo? Então, assim, molhei, deixei o meu pincel, a ponta do meu pincel úmido. E aí, agora, a gente vai começar... Ah, tem um detalhe que eu não fiz, que é importante fazer. E eu vou fazer diretamente com lápis de rascunho, que são... É o rascunho das bolinhas e das florezinhas que enfeitam esse lampião. Tá? Ele tem uns adornozinhos, umas bolinhas e umas florezinhas. Que eu vou fazer rapidinho.
preferir deixar só no rascunho, porque como é florzinha, como é uma pintura que tem em cima do próprio adorno. Esse aqui eu nem vou fazer do que tem aqui embaixo, vou fazer direto na pintura, tá? E aqui agora vou fazer a daqui de cima. Ele vai ficar um pouquinho mais achatadinho, tá? Essas florezinhas aqui de cima. Tá? Então, a pintura, eu não vou fazer acabamento nessas florezinhas, porque eu vou pintar elas direto, assim, não tem necessidade. Deixa eu ver aqui o formato dessa florzinha aqui de trás. E aqui também, acho que dá pra gente colocar mais uma bolinha. Pronto. Aqui também vai ter florzinha, bem adornado, né? Típico do sertão, da pintura do Nordeste, assim, essa coisa bem colorida, certo? E aqui também vai ter, mas eu vou fazer, acho que eu vou fazer direto. Deixa eu ver, botar aqui as florzinhas. Pronto. Tá? Então terminei de colocar aí as florezinhas no rascunho. E aí a gente vai começar pelo seguinte, eu vou pegar aqui, ó, molhei, tá? O pincel, trago ele aqui molhado para a pastilha. Como eu tô usando preto, o preto, ele é uma cor que a gente tem que tomar muito cuidado, certo? Porque ele borra muito, ele mancha muito. Se ele pega no lugar errado, você não consegue tirar. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui o meu preto, dei mais uma mergulhada no pincel, tirei o excesso na borda, certo? Para poder colocar aqui. E tudo isso aqui é preto, mas embora tudo... Ai, gente, ainda faltou mais um detalhe, senhor. Vamos lá. Tô vendo agora, tá? Esse lampião, ele tem aqui na borda, ó, uma estrutura cônica, que eu acho que é por onde coloca o óleo. Prontinho. Agora sim. Engraçado, né? A gente se concentra tanto nas outras formas e pode acontecer de você ignorar completamente outras, que nem eu fiz com essa aqui. E seria um problema, assim, se eu começasse a pintar. Não seria um problema tão grande, porque eu ainda conseguiria, como ele tá externo a tudo que eu fiz, eu ainda conseguiria colocar, tá? Mas, assim, seria um problema no sentido de que, poxa, eu comecei a pintar e ficou faltando uma coisa, ou eu ia ter que aceitar que ia ficar sem esse conezinho, certo? Ou teria o trabalho, né, que aí no caso seria um pouco mais de trabalho do que, por exemplo, eu simplesmente chegar e colocar aqui o rascunho no lápis. Então, todo o processo aqui com preto novamente, tiro o excesso para poder estar colocando esse preto aqui. Aqui no cone, ó, ele vai ter um brilhozinho mais ou menos aqui embaixo. E você vê que tá ficando tudo muito cinza, né? Então, eu vou pegar um pouquinho mais de preto. Mas sempre cuidado quando pegar esse preto. Certo? Sempre cuidado para não exagerar e não borrar. E aqui dentro, também, ó. Tô deixando 2 pontinhos de luz aí dentro.
Porque como essa estrutura é metálica, acaba que sempre tem algum ponto que pega um pouco mais do reflexo da luz, certo? Pegando aqui um pouco mais de água para diluir o preto que eu já tinha no meu pincel. E você nota que uma característica desse tipo de estojo de pastilha, especialmente de marcas, né, importadas como a Winsor & Newton, marcas de alta pigmentação, né? Uma característica é que você pega um pouquinho de tinta no seu pincel e você já tem, assim, a tinta é muito pigmentada, né? Então você já consegue pintar uma grande área e continuar pintando sem ter que estar o tempo inteiro pegando mais tinta. E isso é uma característica das tintas altamente pigmentadas. Quando você inicia com tintas menos pigmentadas, e eu geralmente sugiro que você comece com marcas menos pigmentadas, porque é mais fácil e mais barato, certo? Depois você tem que se acostumar com uma marca que tem mais pigmento, como essa, porque uma gotinha já dá para pintar muita coisa, já fica bem brilhoso. E você nota que o que eu estou fazendo aqui, ó, eu estou separando a área das bolinhas, que vão ser as florezinhas, certo? Eu estou fazendo essa separação porque a tinta preta, né, por exemplo, preto, azul, né, cores escuras, roxo, eu não consigo pintar por cima, certo? No caso ali em cima, como é amarelo, nas outras florzinhas, na parte da tampa, eu vou poder pintar tudo de amarelo, sem precisar separar, e depois só faço pintar por cima. Ó, aqui, bastante pigmento sobrou, eu já tô trazendo e ajustando. Certo? E vou pintando área por área, separando, fechando. Como essa área aqui já estava seca, ó, eu vou trazendo um pouco mais de tinta até terminar, tenho toda a área úmida. Então, enquanto esse preto vai secando, eu vou continuando aqui, ó, nessa parte de cima. Já vou circular aqui um pouco dessa parte aqui para poder deixar separadinho. E, gente, quando eu falo secando na aquarela, essa é uma informação que eu gosto muito de repetir nos meus vídeos, certo? Que, assim, o secando aí não é secar completamente, o papel ficar completamente seco. O secando aí é deixar o papel absorver a água e a tinta, mas ele ainda vai estar frio. Se você pegar em cima dele, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, ele não borra mais, mas ele é frio ao meu toque, certo? Porque na aquarela tradicional, artística, você não espera ela secar completamente. O ideal é que você faça intervenções e pinte enquanto tá tudo molhado, certo? Inclusive, alguns aquarelistas vão considerar errado você pintar uma área que secou, que ela estava úmida, que ela secou, e você pintar por cima, você continuar fazendo intervenções. Isso é uma regra absoluta, assim? Não. Especialmente, como eu falei para vocês, né? No mesmo jeito que no desenho a gente vai ter um desenho com regras mais acadêmicas, a gente vai ter na pintura também uma pintura com regras mais acadêmicas. Não significa que outras pessoas não possam ter outras formas de ensinar, de pintar, certo? Especialmente, eu acho que, tá? Aqui eu tô só
um parêntese antes da gente continuar essa conversa. Eu tô pintando aqui meio cinza, porque essa parte daqui, ela tá através do vidro, eu consigo vê-la, tá? Ela tá atravessando aqui o vidro. Então, vou deixar essa parte aqui de dentro, tá? Que faz parte do enroscamento aí da estrutura, vou deixar ela um pouquinho mais em tons de cinza mesmo. Mas vamos lá, então. Especialmente se o motivo de você estar pintando com aquarela, né? Se não é um motivo. Se você não vai, por exemplo, exibir sua pintura numa galeria, né? Se não tem um objetivo artístico, assim, artístico quando eu falo nesse sentido mais acadêmico, né? Então, ou seja, se a sua aquarela você está fazendo mais com objetivo de ilustração, tá? Se você ou simplesmente como um hobby. Então você pode quebrar algumas dessas regrinhas que não tem problema, certo? O importante é você saber que a regra existe, se for para quebrar, quebrar conscientemente, sabendo o que você está fazendo. Por exemplo, na aquarela tradicional não se usa o branco. Pode ver, ó, os meus 2 brancos aqui estão praticamente sem estarem usados. Esse meu aqui, inclusive, está até embalado ainda. Ó. Por quê? Porque na aquarela tradicional o branco é o branco do papel. Isso significa que você nunca vai ver uma pessoa utilizando branco na aquarela? Não. Tecnicamente falando, correto seria dizer gouache, tá? Quando você usa o branco. Quando você usa o branco para misturar com qualquer outra cor, formar qualquer outra cor e pinta, o correto seria você chamar de gouache. Mas, enfim, cada um com seu cada qual. Não vou dizer que necessariamente aquilo que a pessoa não tá... Eu gosto de chamar de guaxarela, tá? Que é como se fosse uma mistura de guache com aquarela. Aí agora eu vou pegar o amarelo canário, que é esse amarelo mais dourado, assim, mais quente, tá? E aqui, como eu falei pra vocês, ó, não tem necessidade de eu separar. Eu posso simplesmente pintar toda a área, porque o amarelo, além de ser a cor mais clara, ele é uma cor de pigmento transparente, à exceção do ocre, do amarelo ocre, mas esse amarelo aqui, né, o canário, o amarelo limão, eles são amarelos que têm um pigmento mais transparente, que é inclusive uma característica da aquarela, mas isso é em qualquer tinta. Se você pegar o amarelo do acrílico, por exemplo, do óleo, você vai ver que ele é meio transparente mesmo, tá? E aqui, ó, mesmo com a tinta depositada, eu consigo ainda ver o meu rascunho, o que não aconteceria, por exemplo, se eu tivesse pintado aqui o preto, certo? Enquanto vai secando esse amarelo, eu vou pegar aqui um pouquinho mais de preto, mas, gente, é só um pouquinho mesmo, porque eu quero em tom de cinza, assim, bem clarinho, certo? E vou depositar um pouquinho desse cinza aqui, para trazer um pouquinho a mais, tá? Para deixar esse vidro mais interessante. Vou suavizar essas linhas, ó, que a linha tá um pouco marcada. Um pouquinho aqui fora também, que ele acabou pegando sem querer, ó. Tô trazendo um pincel com úmido, tá? Com um pouquinho de... Só com água. Novamente, trazer aqui pro outro lado. Vou começar aqui de cima, ó. Foi muito, aí o que eu faço? Tiro toda a tinta do meu pincel rapidamente, trago ele molhado e espalho. Novamente, ó, ainda tá muito escuro, molho de novo, tiro toda a tinta e agora é só espalhar com água. Às vezes as pessoas se desesperam, ai meu Deus, ficou muito escuro, botou muita tinta. Tá, mas aí é tentar não se desesperar tanto, certo? E tentar, se der para corrigir, fazer a correção. E aqui no meio, ó, você vê que tá assim meio que em diagonal, mas aqui no meio eu não vou colocar o tom de cinza, eu vou deixar mais branco mesmo, certo? E vou colocar um pouquinho desse tom de cinza também aqui nesse algodão. Prontinho. Aqui faltou amarelo nessa parte de trás. E
E aí, enquanto essa parte vai secando, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui para baixo para a gente poder fazer essas florezinhas. Então, a primeira florzinha ali em cima, essas daqui, elas são meio brancas mesmo, e o centro vermelho. Então, o que eu vou fazer, ó, vai ser só pintar aqui o centro, região mais central. E uma coisa importante, você vê que eu pintei todo esse lamparina, com um só pincel, que foi esse pincel aqui, número 9 da Faber-Castell, tá? Mas você pode trocar de pincel, se você acha que você não tem destreza, por exemplo, essa parte aqui, que é mais detalhe, né? Talvez você queira trocar de pincel para um pincel mais fino, certo? E não tem problema, assim, o pincel ele deve acompanhar a sua destreza. Então, se esse pincel aqui, de repente, você achar que ele tá muito grosso, troca o pincel. E uma outra coisa importante, que eu também procuro falar em todos os vídeos, assim, de aquarela, é que o número do pincel, eu nunca falo assim... Eu até falo o número do pincel que eu tô usando, mas eu digo, nunca dou como algo dado, digamos assim, porque, por exemplo, esse é um Faber-Castell número 9, mas eu conheço outras marcas que esse aqui estaria mais para o número 6, o número 7, certo? Então, ele vai variar essa numeração aqui, varia de marca para marca. Vai ter uns mais finos, vai ter uns mais grossos, certo? Uns maiores, uns menores. Aqui pintando essas bolinhas. E enquanto seca aqui embaixo, vou passar aqui pro amarelo de cima, que eu acho que já secou. Ó, pego, ainda tá frio. Certo? Virar aqui o papel. Aqui eu não fiz rascunho, ó, tô fazendo direto. Aplicando verde, tá ficando muito clarinho, vou pegar um pouquinho mais. Se você achar que não vai dar boa fazer essas bolinhas sem rascunho, então faz o rascunho, né? No meu caso eu não fiz porque são bolinhas muito pequenininhas, mas da mesma distância, tá? Então, pra mim já deu pra fazer direto. Mas se você ainda assim quiser o rascunho, não tem problema, faz o rascunho. E o verde também é aqui em cima, essas bolinhas de cima. Certo? Vai ter bolinhas vermelhas também, vamos voltar aqui pro vermelho. Vou pegando um pouquinho aqui no pincel. Tirar esse cabelinho da ponta do pincel, tirar o excesso. Deixa eu ver se é tudo vermelho. Aqui é vermelho. Todas as remanescentes são vermelhas. Aqui é vermelho.
agora sim, ó, eu vou usar um pincel mais fino para poder fazer essa linha daqui da haste. Não precisava de linha do rascunho, certo? Ou da linha final, só da linha do rascunho. E aqui dentro, ó, nesse algodão, vou botar também um pouquinho mais de preto em tom de cinza, certo? Esse tom de cinza, também vou aproveitar aqui esse pincel fininho para fazer uma sombrinha. Aqui é uma linhazinha que faz toda a diferença. Que se ela não tiver aí, você não nota, tá? Mas ela estando aí, ela faz a diferença porque ela dá uma profundidadezinha. Novamente, pegando aqui o cinza, ó. E passando aqui, acompanhando essa linhazinha ondulada, certo? Acho que eu esqueci um pouquinho de vermelho aqui, ó. Prontinho. Aqui deu uma borrada, vou dar uma corrigida. E é isso, gente, assim, chegando no final desse... Ah, não, secou aqui. Tons de cinza, ó, foi muito preto, tiro o excesso, trago só o pincel úmido e dou uma espalhada. E é isso, assim, a gente terminou esse tutorial, principalmente onde a gente conversou sobre vários assuntos, né, assim, desenho de observação, entendendo as formas geométricas, a proporção, né, até o acabamento final em aquarela. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de comentar, de me falar nos comentários se você teve dificuldade também para os próximos tutoriais eu poder detalhar ainda mais a minha explicação, certo? E se você também gostou e quiser deixar seu like, né, sua curtida, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscrever no canal, compartilhar com quem também vai gostar desse vídeo, com quem vai achar interessante, ajuda bastante ao canal crescer. Eu agradeço e vejo vocês nos próximos vídeos.